Salve, salve, galera. Professor Vladimir Augusto, Geografia, Educa TV na área. Hoje nós vamos falar no 5º ano de fontes de energia renováveis e não renováveis. Lembrando que na semana passada a gente falou sobre energia elétrica. Com o avanço tecnológico, passamos a cada vez mais depender de eletricidade. Essa energia, assim como outras, está presente na nossa residência, nas indústrias, nas ruas. Ela promove calor, transporte, preparação de alimentos, eletrônicos, comunicação, entre outros. Nós vamos falar das renováveis e das não renováveis. No caso aqui, nós vamos começar com as não renováveis. Energia proveniente de fontes que estão disponíveis em quantidade limitada. São chamadas de não renováveis, pois não podem gerar novamente em um intervalo pequeno de tempo. Não renováveis dependem de recursos naturais limitados. Vão vir aí do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e da nuclear também. Petróleo, carvão, mineral e gás natural são formados pela decomposição de animais e plantas mortas, que estão enterrados embaixo da terra há muito tempo. Não são renováveis, pois demoram para ser providos novamente. Seu uso contribui para a poluição do meio ambiente. Seguinte, gente, quando a gente fala de renováveis e não renováveis, o primeiro critério vai ser o tempo. O tempo de formação de um não renovável são milhões de anos. E a gente vive, em média, aí 80, 90 anos. Imagina quanto tempo, quantos milhões de anos demora para renovar essa escala aí dos não renováveis. A queima de combustível fóssil libera poluentes nocivos ao meio ambiente, como dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa, dióxido de enxofre e óxidos nitrosos. Contribui para a formação da chuva ácida. A chuva ácida, para vocês terem ideia, ela corrói monumentos, ela danifica várias estruturas, ela é um problema não somente de saúde, como estrutural também. Aqui nós temos o petróleo, fonte de extração, uma charge mostrando o mundo formado por petróleo, porque na verdade, na terceira revolução industrial, ele se torna aí basicamente, entre a segunda e a terceira, o combustível mais utilizado, né? Uma das principais fontes de energia do mundo, muito utilizado por veículos, importante para os meios de transporte, um hidrocarboneto que se forma a partir de restos orgânicos, animais e vegetais. No fundo dos oceanos, sua queima emite poluentes na atmosfera. Lembrando, não somente no mar a gente encontra petróleo, a gente encontra petróleo em outras regiões também de continente. Combustível fóssil formado em áreas sedimentares, pouco menos de 26% dos recursos utilizados na produção de energia mundialmente, cerca de 6% no Brasil, mas com certeza a gente pode reduzir todos esses dois índices. A gente sabe que a gente vive muito em função do petróleo, os preços oscilam muito em função do petróleo, porque tudo precisa ser transportado, e sendo transportado o preço vai ser sobretaxado e cai na mão de quem? Do consumidor. Mistura de hidrocarboneto, aqui no caso a gente vai falar do gás natural, leve na forma gasosa, aproximadamente 95% de metano e o resto de etanol e propano. Reservas quase sempre disponibilizadas onde se extrai petróleo. Menos poluente que o petróleo e o carvão mineral, menor impacto ambiental. Muito utilizado em termoelétricas. A gente deve lembrar que quando a energia está escassa, ou no caso aqui do Brasil, que mais de 60% vem das hidroelétricas, ativam as termoelétricas. O custo da energia sobe e com isso a gente tem um custo diário e mensal muito mais elevado, né? Nós vamos falar agora das usinas nucleares, obtida através da fissão nuclear de átomos de urânio e é uma fonte esgotável de energia. A fissão de 1 kg de urânio, 235, libera de 2 a 3 milhões de vezes mais energia que a queima do carvão ou do óleo. Aí a gente vai falar um pouquinho do que é interessante e o que é negativo aí. Prós, recurso estratégico para regiões com baixo potencial hidroelétrico. Não depende muito de outras fontes de energia, não emite poluentes gasosos na atmosfera. Os contras, elevado custo de produção, destino do lixo tóxico, riscos ambientais e sociais em caso de acidentes.
vão lembrar de 2 acidentes, né? O primeiro em 86, que foi Chernobyl, e o segundo há 11 anos, né, atrás, que foi o em Fukushima, no Japão. Renováveis. Energia proveniente de fontes encontradas na natureza que são de alto poder regenerador. Fontes que produzem energia limpa, que não levam ao aquecimento global e que não emitem poluentes. Energia sustentável, produção de energia pensando nas gerações futuras. Galera, todo tipo de fonte de energia, tudo que você transforma ou modifica, você gera algum impacto. Mas comparar não renovável com renovável, logicamente, que a renovável gera-se um impacto muito menor do que a não renovável. Energia solar, aproveitamento da radiação solar, inesgotável e altamente potente. Não é necessário transporte de energia até as residências. Existem 2 formas de utilização da energia solar, a fotovoltaica e a térmica, mais cara em comparação às outras. A força do vento, no caso agora a energia eólica, é usada para a produção de energia. Cataventos são utilizados onde há intensa movimentação de massa de ar. A energia cinética do ar é convertida em energia mecânica. Essa energia mecânica pode ser utilizada para produzir energia. Países que mais usam energia eólica, Alemanha, Estados Unidos e Espanha, não emite poluente na atmosfera. Vão lembrar que essas 2 fontes, tanto a eólica quanto a solar, são pouco utilizadas aqui no Brasil, estão em crescimento, mas ainda tem muita coisa para expandir, tem muito espaço ainda de crescimento. No caso aqui, a energia geotérmica corresponde ao calor interno da Terra. Quando esse calor está próximo da superfície, pode ser usado para a produção de eletricidade. Usinas geotérmicas injetam água no subsolo quente, produzindo vapor. Esse vapor movimenta as turbinas que geram eletricidade. Energias derivadas da força da movimentação da água, no caso, energia hidroelétrica. Água é mais densa que o vento, portanto, gera mais energia, mais barata que combustíveis fósseis e energia nuclear. As hidrelétricas são responsáveis por mais de 80% da produção de energia elétrica no Brasil. Só vamos lembrar o seguinte, se não chove, não tem energia. Então, toda energia tem seu lado positivo e seu lado negativo. Aqui, a biomassa, energia proveniente da matéria orgânica, ou seja, carbono. Aproveitamento de matérias descartáveis como restos agrícolas, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, entre outros vários, como é que eu posso falar? Resquícios de materiais trabalhados de origem vegetal, você pode converter ele em biomassa. Também tem muito a crescer aqui no Brasil ainda. Então, como conclusão, gente, nós vamos falar o seguinte: as energias renováveis, além de infinitas, agridem pouco ao meio ambiente. Só que são caras e não produzem tanta energia quanto as não renováveis. No caso das não renováveis, elas têm em quantidade maior, mas o tempo de renovação delas, como eu falei, é em milhões de anos. Então, a gente precisa de uma quantidade maior e em menos tempo, e a gente não tem isso. Fora o impacto ambiental, que é tremendo dessas fontes de energia. Galera, esse é o material que ajudou a gente a embasar essa videoaula. Agradeço a vocês pela presença, aguardando para as próximas aulas e que vocês estejam sempre com a gente. Obrigadão, despeço de vocês, até a próxima.